Salvo me engano, foi no ano passado que o jurista Miguel Reale Júnior levantou a hipótese de afastamento do Bolsonaro por conta de questões mentais e psicológicas do presidente da República. Se vocês não sabem, o Miguel Reale foi um dos juristas que protocolou o pedido de impeachment juntamente com Janaína Pascoal, que acabou resultando na saída de Dilma Rousseff. Passado algum tempo e vendo todo o desdobramento da crise sanitária no nosso país, o PDT fez um novo pedido de afastamento do presidente Bolsonaro, assinado pelo Carlos Lupe e também pelo Ciro Gomes, argumentando que o Bolsonaro não tem capacidade mental para ocupar o cargo de presidente da República. Eu tenho alguns problemas com essa argumentação do PDT. E eu já vou dizer para vocês daqui a pouquinho quais são. Primeiro eu vou ajeitar o meu cabelo, no melhor momento Joel Pinheiro da Fonseca. Vou pegar o meu computador, enquanto isso você vai dando seu like. Nós temos sempre a nossa meta de likes, 500 likes em menos de uma hora é o nosso objetivo. E eu vou ler para vocês o que o PDT está argumentando aqui. Um segundo. Aqui. Reportagem de ontem, né? Deixa eu pegar aqui a manchete. PDT pede interdição de Bolsonaro à PGR por condução da pandemia. PGR é capitaneada pelo Augusto Aras, não vai acabar dando em nada, mas é sempre pertinente comentar e eu vou dizer aqui o problema que eu acho dessa linha de raciocínio do PDT. O PDT formalizou hoje, no caso ontem, um pedido ao Procurador-Geral da República, Augusto Aras, para que avalie a necessidade de interdição do presidente Jair Bolsonaro. O partido baseia o pedido na condução errática da pandemia de Covid-19 pelo governo federal, alegando que Bolsonaro tem levado o país ao abismo com suas condutas negacionistas e obscurantistas em detrimento da ciência. O documento é uma iniciativa do PDT na figura do presidente nacional Carlos Lupe e também o Ciro Gomes. O PDT lembra as falas recentes de Bolsonaro, que na semana passada voltou a questionar o isolamento social como forma de combate à Covid-19, mesmo diante do iminente colapso do sistema de saúde de vários estados por conta do aumento da contaminação pelo coronavírus. Aspas para a representação do PDT. Denota-se que o senhor Jair Messias Bolsonaro, no ponto, não tem o discernimento necessário, nem tampouco capacidades mentais plenas para seguir como presidente, pois não se afigura crível que um presidente da República atue com a finalidade de conduzir a população à morte. A legenda ainda lembra que o presidente não tem dado a devida importância à vacinação contra a Covid, que caminha a passos lentos por causa da falta de disponibilidade de imunizantes no país. Assim, eu tenho um certo problema ao argumentar que o Bolsonaro ele é louco, que o Bolsonaro não tem as plenas faculdades mentais, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que o Bolsonaro sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele é um político astuto, ele é um político que nunca perdeu uma eleição e ele sabe muito bem como cativar o gado dele. E mais ainda, essa argumentação que o Bolsonaro é louco, ela cai por terra quando nós começamos a analisar os fatos recentes sobre a pandemia. Nós achávamos que o Bolsonaro ele era negacionista e ficava promovendo o tratamento precoce porque ele queria, dentre outras coisas, pelo que foi falado pelo Mandetta no livro dele e também pelo Hugo Braga, que foi o diretor da Ascom do Ministério da Saúde, também no livro dele, que o Bolsonaro ele queria levantar a cloroquina ou promover a cloroquina para que as pessoas se sentissem confiantes para sair de casa quebrando o isolamento social, restabelecendo a economia o mais rápido possível, porque ele usava a economia como plataforma de campanha para 2022. Só que o Bolsonaro sabia que a cloroquina não tinha efeito nenhum, porque Mandetta falou, o Taish falou, todo mundo fala. Mas, deliberadamente, ele promovia a utilização da cloroquina. Muitos acreditavam que era por negacionismo, mas não. Bolsonaro tinha uma dívida de campanha com o dono do laboratório que produz a cloroquina no Brasil. Houve um empréstimo 2 vezes do BNDES e agora o Bolsonaro promoveu a cloroquina e durante o ano de 2020, o lucro desse laboratório aumentou substancialmente, puxado pelas vendas de cloroquina. Então o Bolsonaro ele não agiu como negacionista, não, ele sabia que não funcionava, ele agiu porque ele tinha uma dívida de campanha para pagar. E por que ele não quer dar o auxílio emergencial? E porque se ele promover o distanciamento social, ele precisa dar o auxílio emergencial. Só que ele não quer fazer isso para não furar o teto de gastos e não ter complicação com o mercado. Então, quando você começa a colocar tudo isso em análise fria, em uma análise racional, você percebe que o Bolsonaro ele não é louco. Ele está seguindo uma lógica e muito racional. Eu tenho uma dívida de campanha, então vou pagar. Como que eu vou pagar? Ora, temos uma oportunidade com esse medicamento, então nós vamos pagar a dívida de campanha promovendo um medicamento que não tem eficácia.
Saiu uma reportagem hoje também no UOL falando que as pessoas estão sendo entubadas em São Paulo, falando: eu tomei o remédio, fiz o tratamento precoce com ivermectina. Eles estão falando para os médicos: não sei como isso aconteceu, porque eu estou me tratando precocemente. Eu tomei a ivermectina. Você acha que o Bolsonaro não sabe disso? É claro que ele sabe. Mas por que ele não promove o distanciamento social? Porque ele não quer pagar o auxílio emergencial. E por que ele não quer vacinar a população? Primeiro, porque ele tem a dívida de campanha dele. E segundo, que ele não quer o povo nas ruas protestando contra ele. E terceiro, ele quer que a gente continue em todo esse caos, porque isso beneficia para 2022. Ah, mas como que ele não quer o auxílio emergencial, sendo que ele precisa dele para ser reeleito em 22? Porque quando ele deu o auxílio emergencial, a aprovação dele aumentou. A grande questão é que o Paulo Guedes está tendo dificuldades para encontrar uma forma de dar o auxílio emergencial sem furar o teto de gastos. E o teto de gastos é a última contenção do Bolsonaro para ter antes de um desgaste com o mercado. O mercado já está desgastado com o Bolsonaro. O mercado já está desgastado, porque ele não faz aquilo que o mercado quer. Então furar o teto de gastos seria o suicídio do Bolsonaro. Então ele está tendo que administrar isso. Ele precisa do auxílio emergencial para poder ser reeleito em 22, mas se ele dá o auxílio emergencial, ele se desgasta com o mercado. É uma situação complicada e eu já falei isso para vocês. Nós não sabemos mais quem está dando as cartas no governo, se é o mercado, se é o Bolsonaro, se é o Centrão, porque o Centrão está querendo convencer o Bolsonaro de que vai ser barbada as eleições dele em 22. Também saiu reportagem hoje. Valdemar Costa Neto do PL, o Ciro Nogueira, o Republicanos. E enquanto mais eles tentam cevar o Bolsonaro, eles estão querendo também que o Bolsonaro fique mais intrínseco a eles e não consigam mais se desassociar. É o panorama político que nós temos nesse momento, então eu não acho que o Bolsonaro é louco. Como elemento de fustigação, tal, interdição do Bolsonaro, até que vale um pouco agora. A gente tem que ver o quanto que o PDT vai de fato trabalhar por isso. Porque também saiu na Folha de São Paulo que muitos políticos de oposição trabalham na frente das câmeras pelo impeachment para jogar para a torcida, mas nos bastidores eles não movem um palito para que de fato Bolsonaro seja afastado. Vamos continuar observando tudo aqui no canal e você pode sempre contar comigo. Por isso que eu sempre peço você na nossa comunidade de reflexão. Clique no botão de gostei, se inscreva no canal e também me siga no Twitter, @profileo_oficial.